meu irmão, bom dia, minha irmã. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à leitura orante da Palavra de Deus. Hoje, dia 8 de janeiro de 2021, feliz ano novo. Que Deus, nessa sexta-feira, possa mesmo renovar as nossas forças, que hoje o Senhor nos convida a uma vida de intimidade com Ele, uma amizade profunda, eu ser confidente de Deus. E eu gostaria de convidar aquele que não é inscrito no canal a se inscrever, a você compartilhar, a dar o seu like, para que mais pessoas possam ter esse encontro íntimo e sincero com o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E que nós possamos clamar: vinde Espírito Consolador, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Pai Santo, em nome de Jesus, eu clamo o Teu Espírito Santo sobre a minha vida e sobre a vida de todos aqueles que oram comigo a leitura orante da Palavra de Deus. Jesus, eu sei que hoje o Senhor me convida, nos convida a termos uma vida de intimidade com o Senhor. Por isso hoje, Senhor, tira dos nossos olhos todas as escamas, Senhor, tudo que possa nos impedir de ter esse encontro íntimo e sincero com o Senhor. Amém. E hoje, a palavra que o Senhor nos convida é o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 5, versículos de 12 a 16. E nós agora vamos para o nosso primeiro passo da leitura orante, que é a leitura do texto. E naquele tempo, estando Jesus na cidade, apareceu um homem cheio de lepra. Vendo a Jesus, lançou-se o rosto por terra e lhe suplicou: Senhor, se queres, podes limpar-me. Jesus estendeu a mão, tocou e disse: Eu quero, ser purificado. No mesmo instante, desapareceu dele a lepra. Ordenou-lhe Jesus que não o contasse a ninguém, dizendo-lhe, porém, vá e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés prescreveu para lhe servir de testemunho. Entretanto, espalhava-se mais e mais a sua fama e concorriam grandes multidões para o ouvir e ser curadas de suas enfermidades. Mas ele costumava retirar-se a lugares solitários para orar. Essas são palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Na nossa Bíblia da Ave Maria, tem até um título que se chama A Cura do Leproso. Então, lembrando que na Palestina do tempo de Jesus, o leproso, ele era aquele que estava fora do convívio social. O leproso, ele carregava um sininho e todas as vezes que ele passava pela cidade, ele teria que tocar o sininho gritando: impuro, impuro, impuro. Para quê? Para que as pessoas pudessem se afastar para que ele passasse. Então, a primeira coisa que é interessante dentro desse evangelho é que esse leproso, ele consegue chegar perto de Jesus. Porque quando ele tocava o sininho, todo mundo saía correndo, porque todo mundo tinha medo de ficar leproso também. Então, a primeira coisa que aconteceu, Jesus não saiu correndo. Tanto que ele conseguiu se aproximar de Jesus e ele ainda consegue colocar o rosto por terra e diz a Jesus: se você quiser, se quiseres, Senhor, podes me limpar. E Jesus responde: eu quero, fica limpo, seja limpo, fique curado. Então, a primeira coisa que é importante que a gente pense, a lepra não é quando Jesus ele diz para ele ser curado, não é só agora a lepra, a doença, as feridas, as anomalias, as deformidades, mas o ser limpo é o se tornar novamente dentro do convívio social, ou seja, aquele que estava separado, segregado. Jesus ele traz ele de volta. Tanto que ele diz: olha, agora você vai e você vai mostrar ao sacerdote, você vai
obedecer às leis de Moisés e você vai dar testemunho que Deus pode, que Deus cura, que Deus liberta, que Deus salva. E é importante que a gente pense o quanto que a experiência com Jesus Cristo pode mudar não só essa nossa aparência física, mas a nossa vivência espiritual. Mas o mais importante também, enquanto nós lemos esse texto, no finalzinho, e aí vai falando que Jesus, mais e mais pessoas corriam para receber as curas, não é? Porque muitas vezes a gente busca Jesus, às vezes, pelo que Ele nos oferece, não pelo que Ele é. E a palavra diz que mais pessoas, a fama dele ia se espalhando e mais pessoas iam procurando Jesus. Mas o final do Evangelho diz: mas ele acostumava se retirar-se a lugares solitários para orar. Jesus é o Filho de Deus. Então, o Filho de Deus acostumava se retirar-se em lugares solitários para orar. E é isso que eu queria te convidar para nós irmos para o nosso segundo passo da leitura orante da Palavra de Deus, que é o que esse texto diz para mim. Porque quando nós temos uma experiência íntima e sincera com Jesus, ou seja, quando nós vivemos essa intimidade, Jesus, ele sendo Filho de Deus, ele retira tempo para estar com o Pai. Ele retira tempo para ouvir o Pai. Jesus, então, a partir da experiência que ele tem com o Pai, ele consegue transformar isso em vida para aqueles que buscam Jesus. Se a gente for pensar, muitas vezes, quem tem criança, quando fala, mãe, me dá isso, aí você fala assim, mas você está merecendo? Não é isso? Muitas vezes a gente vive a partir, como se fosse essa vida de retribuição. Se você merece, se você não merece, se você comportou bem, se você não comportou bem. Muitas vezes a gente acha que Deus vai nos agraciar ou não a partir do nosso comportamento. Mas Deus, Deus está conosco a partir da nossa experiência. Então, se a gente for lá na Palestina do tempo de Jesus, as doenças, elas refletiam para eles, as pessoas ficavam doentes, por quê? Porque elas estavam em pecado. E hoje nós sabemos que, independente de pecarmos ou não, as doenças fazem parte da nossa vida. Ou seja, Jesus, ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas ele diz, coragem, eu venci o mundo. Então, ou seja, muitas vezes as tribulações, os sofrimentos, as lutas, elas nos ajudam a nos tornarem pessoas melhores. Não a nos revoltarmos, porque quando nos revoltamos, nós não conseguimos ver toda a graça que Deus pode, desse mal, tirar um bem maior. E essa vida de intimidade com Deus dá graça de ter esse coração amoroso, porque aquele que ama, ele não está preocupado em dar de acordo com o merecimento, se nós estamos merecendo ou não a graça de Deus. E é isso que eu queria te convidar para nós irmos já para o nosso terceiro passo da leitura orante, que é a oração. E eu queria também compartilhar, que é uma música da Marília Melo, que o título dela é Intimidade. E ela diz, intimidade é o que eu preciso, falar os meus segredos, ouvir os seus desejos e em teu coração mergulhar. Eu selo contigo uma aliança, que nenhuma luta romperá. Senhor, em tua presença eu quero estar. Então eu queria que a gente rezasse pedindo ao Senhor mesmo, Senhor, intimidade. No dia 1º de janeiro de 2021, foi uma das coisas que eu pedi ao Senhor, Senhor, dai-me a graça de 365 dias na tua presença. Muitas vezes a gente quer 365 dias de tantas bênçãos, mas se a gente tiver 365 dias na presença do Senhor Jesus, tudo mais nos será acrescentado. Porque se a gente busca o reino de Deus, tudo mais o Senhor vem e nos confia, Ele vem e nos renova, Ele vem e nos transforma, Ele vem e nos fortalece.
mas é nessa intimidade, é nessa oração de confiança. Muitas vezes nós colocamos a nossa vida íntima para os outros, nós reclamamos para os outros, nós colocamos as nossas pérolas, aquilo que é o mais importante para mim, eu coloco nas redes sociais para todas as pessoas. Eu estou triste, eu coloco nas minhas redes sociais. Se eu estou com problema, se eu estou com enfermidade, eu coloco para todos saberem. Mas será que eu também tenho colocado para Jesus, aos pés dele, como Jesus fazia diante do Pai? Jesus, ele retirava tempo para estar na presença. A leitura orante da palavra de Deus é essa oportunidade que dentro dessa vida nossa corrida, nós tiramos 15 minutos para estar na presença. Por isso aproveita. Muitas vezes a gente não tem quase tempo, mas nesse pouquinho tempo que a gente tem, que seja um tempo de qualidade, que a gente possa mesmo falar os nossos desejos, falar das nossas lutas, falar como esse leproso: Senhor, se o Senhor quer, o Senhor pode mudar minha realidade. Se o Senhor quer, Jesus, o Senhor pode me dar um emprego. Se o Senhor quer, e com certeza Ele diz: eu quero. Mas será que a gente tira tempo para falar com Ele? Porque muitas vezes a gente fala com todo mundo, mas não fala com quem é o dono do ouro e da prata, com quem é dono do mundo, quem conhece tudo, sabe tudo, sonda tudo. E que nós possamos, nesse tempo, estarmos na presença pedindo: Senhor, me dá essa graça de falar os meus desejos, de falar os meus segredos, aquilo que está mais íntimo de mim. Seja as minhas alegrias, seja as minhas dores. Me dê a graça desses 365 dias na Tua presença. Mas que nada, Senhor, possa romper a nossa amizade. Com certeza a nossa vida é de luta. Mas que mesmo em tribulações, em dificuldades, a gente não perca a esperança de estar na presença do Senhor. E é isso que eu queria te convidar a gente orar, pedindo mesmo ao Senhor: Jesus, me dê essa graça de intimidade, de amizade íntima e sincera com o Senhor. Senhor, me dá a graça, Jesus, de retirar um tempo para estar junto com o Senhor, de te ouvir, de falar com o Senhor, de ler a Tua palavra. Senhor, dá-me essa graça, porque diante das nossas limitações, às vezes priorizamos tantas coisas e não priorizamos estar na Tua presença. Por isso hoje, Senhor, eu e todos aqueles que rezam essa leitura orante da palavra, clamamos a força do Teu Espírito, porque é uma promessa quando o Senhor subia para o Pai: eis que eu não vos deixarei sozinhos, enviarei o Espírito Santo e Ele vos dará força, e vós sereis as minhas testemunhas. Derrama sobre nós, Senhor, essa porção redobrada do Teu Espírito Santo. Amém. E eu te convido agora, nós irmos para o quarto passo, que é a contemplação, que é esse tempo que a gente para ouvir o Senhor, não é? Falar, eu já falei os meus desejos, os meus sonhos, os meus segredos, aquilo que vai no mais profundo do meu coração. E chega um momento da gente ouvir também o Senhor. Será que o Senhor não tem missão para nós? Porque cada leitura orante, nós temos uma missão para cumprir. Não temos como terminar uma leitura orante do mesmo jeito que a gente começou. Cada leitura orante, o Senhor nos dá um propósito de vida. E eu queria, já nesse dia 8 de janeiro de 2021, que nós pudéssemos pedir ao Senhor essa graça da intimidade. E aquele que ainda não tem um caderno espiritual, eu queria te convidar a você ter um caderno espiritual. O caderno espiritual, ele serve para quê? É como se fosse, quando a gente era adolescente, muitas vezes a gente não tinha o nosso diário, que a gente escrevia as nossas lutas, os nossos desejos, os nossos sonhos. Que a gente no caderno espiritual possa estar colocando as nossas metas, aquilo que a gente deseja para esse ano de 2021. Mas a cada meta que foi alcançada, você vai riscando e vai agradecendo ao Senhor. Que a gente possa perseverar. Eu tenho uma meta que é a meta da organização. Eu peço ao Senhor para organizar meu tempo, para organizar a minha vida, para organizar as minhas atividades, Eu peço ao Senhor a graça da ordem, de ter uma vida ordenada. E todos os anos eu peço ao Senhor essa graça. E
eu ainda não alcancei, mas eu vou pedindo todo ano. Um momento o Senhor fala, Raquel, vou te dar. Então que você também possa perseverar no Senhor, naquilo que você deseja, sonha, quer e continue a pedir. E muitas vezes no seu caderno espiritual vai colocando as pessoas que você deseja orar por elas. Porque muitas vezes são tantas pessoas e aí você pega o seu caderno e fala, Jesus, eu te apresento todas essas pessoas que me pedem oração. Todas as pessoas que eu gostaria de orar, mas muitas vezes eu não consigo falar o nome de todas. Já pensou, durante 365 dias, quantas pessoas a gente pode orar? Quantas graças nós pode ser derramada na vida de pessoas, de situações? Então fica o nosso projeto para esse dia dessa leitura orante da Palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos dê um dia muito feliz e muito fecundo para a glória e a graça de Deus. E nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.